Bom dia, me chamo Isabel Menezes de Gregory e a minha dupla é a aluna Raquel Ávila da Silva. Nós somos estudantes do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pelotas e a gente está fazendo esse trabalho para a matéria de Ciência dos Materiais. O nosso artigo escolhido, então, foi sobre painéis sanduíches de poliéster reforçado com fibras de rame para aplicação na construção civil. Foi publicado pela revista Matéria, sendo seus autores Leila Aparecida de Castro Mota, Lauren Caroline de Souza Gonçalves, Munize Ramos da Silva, Gesiel Cunha e Marília Stabile Dantas. É uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, no curso também de Engenharia Civil, em 2016. Bom, para introduzir, é imprescindível ressaltar a importância do estudo, que está voltada pelo constante desenvolvimento tecnológico na área da construção civil. E com o avanço e grandes obras, se viu a necessidade de utilizar recursos renováveis para a criação de novos materiais. Com isso, a pesquisa voltou sua visão para compostos, utilizando diferentes fibras vegetais como reforço de polímeros que tem recebido considerável atenção dos pesquisadores, com destaque para as fibras de rame, que apresentam boas propriedades mecânicas e boa aderência à matriz polimérica. Os compostos podem ser utilizados como constituintes de painéis sanduíches, apresentando como vantagem leveza, resistência mecânica e à corrosão, boas propriedades de isolamento térmico e durabilidade. O objetivo do estudo foi desenvolver experimentalmente e por simulação numérica as propriedades mecânicas para análise da viabilidade da produção dos painéis com os materiais em estudo, ou seja, renováveis, de modo a encontrar a melhor combinação de materiais, avaliando também o melhor percentual do teor de fibras na matriz e espessuras de faces e núcleo. É curioso analisar um aspecto relevante no estudo, que foi o pensamento local dos pesquisadores, o espírito patriarcal em preocupar-se com o país em que vivem, pois o Brasil é um país com grande diversidade em cultura de fibras vegetais, o que torna viável a exploração do recurso natural como constituinte de materiais compostos. As fibras vegetais são fontes renováveis e abundantes, apresentam baixa densidade, alta deformabilidade e baixo custo, quando comparadas com materiais similares, tornando-se assim uma ótima opção em questão. Já em relação aos materiais utilizados, a pesquisa contou com matriz de poliéster do tipo insaturado ortofitálico, catalisador à base de metiletilcetona, resina epóxi e a bucha vegetal. Os compostos foram produzidos com matriz de poliéster reforçada, com tecido bidirecional de fios de rame, com diâmetro aproximado de 0,5 milímetros. O tecido bidirecional com fios de rame foi cortado com comprimento e largura de 20 centímetros e meio por 20 centímetros e meio, secos em estufa a 60 graus Celsius por 24 horas, observando perda de umidade de aproximadamente 10%. A escolha da matriz de poliéster foi devido à boa compatibilidade com fibras vegetais, facilidade de manuseio e por causa do seu custo. Como adesivos para unir os compostos das faces aos núcleos, foram utilizadas as resinas, poliéster para o núcleo de bucha vegetal e epóxi para o núcleo de EPS, devido à incompatibilidade entre poliéster e EPS. Para explicar agora um pouquinho sobre o EPS, para a gente se contextualizar, o EPS é uma sigla internacional do poliestireno expandido,
que é um material que tem se expandido bastante no Brasil e está em alta crescente internacionalmente também. É um material que se adequa a diversos tipos de obras, medidas e formas, porque ele possui variadas de densidades e espessuras. Em seu processo de produção, não se utiliza o gás CFC e nem nenhum de seus substitutos. E o resultado do produto final são pérolas de até 3 milímetros de diâmetro que se destinam à expansão. A sustentabilidade do material EPS é diferenciada. Ele é inerte quimicamente, não é biodegradável, isto é, não se decompõe, não se desintegra e não desaparece no ambiente. Com isso, ele acaba não contaminando quimicamente o solo, a água ou o ar, mas é um problema ambiental se não reciclado adequadamente, pois é um material considerado eterno e ocupa muito espaço, devido à sua baixa densidade, causando problemas nos lixões e aterros sanitários. Voltando ao estudo, então, os materiais do núcleo devem ser bons isolantes térmicos e acústicos, impermeáveis, resistentes ao fogo e ao cisalhamento. É função do núcleo separar as faces, garantindo alto momento de inércia e resistências de formações perpendiculares ao plano da face, e ainda proporcionar resistência à compressão compatível aos esforços de utilização do material, evitando o esmagamento do painel. Na segunda etapa, então, ocorre a produção dos compósitos. Os compósitos foram preparados por compressão a frio, em temperatura ambiente por 24 horas. Na produção dos núcleos com fibra de bucha vegetal, utilizou-se forma de madeira com fundo vazado e dimensões internas de 20,5 cm por 20,5 cm. Os núcleos de bucha vegetal foram produzidos cortando as buchas e impregnando as mesmas com resina de poliéster em toda a superfície, deixando em processo de absorção à temperatura ambiente. O uso da bucha nesta configuração foi feito com o intuito de obter um núcleo com geometria semelhante ao núcleo colmeia. A impregnação da bucha como resina poliéster foi feita para dar maior rigidez à estrutura natural da bucha vegetal, além de servir como proteção contra a umidade e outros agentes de deterioração. Os corpos de prova dos compósitos foram recortados no formato e dimensões recomendadas pela ASTM, e os ensaios de tração foram realizados em máquina universal Instron, seguindo também as normas da ASTM. Isto tudo na terceira etapa de ensaios dos compósitos, núcleos e painéis sanduíches. Agora a Raquel vai terminar de explicar o nosso artigo escolhido. Então. Bom, por fim, estimaram-se parâmetros iniciais para a confecção dos componentes de face e núcleo dos painéis, a partir das propriedades mecânicas da resina e das fibras apresentadas na literatura, utilizando a lei das misturas para estimar as propriedades elásticas e o método dos elementos finitos MEF para simular os painéis sob flexão. Os resultados obtidos dos modelos simulados pelo ANSYS serviram como ponto de partida para a produção dos compostos caracterizados, definindo-se então a espessura, a orientação das camadas e teor de volume de fibras. Os compostos produzidos foram caracterizados experimentalmente e outra etapa de simulação foi realizada, utilizando as propriedades elásticas obtidas a partir de medições experimentais do comportamento à flexão dos painéis para ajustes dos modelos dos painéis sanduíches. Após então esses ajustes do modelo, os painéis foram simulados novamente. Foi então que obtiveram os resultados. Bom, a resistência à tração e o módulo de elasticidade dos compostos aumentaram com o incremento de reforço na matriz, sendo os valores máximos obtidos para os compostos com 50% de volume de fibra
resultando em aumento percentual de 238% na resistência e 273% no módulo em relação à matriz de poliéster, e de 33% na resistência e 21% no módulo em relação ao volume de 30% de fibra. Sendo assim, esse foi o composto utilizado para a produção dos painéis sanduíches. Na literatura, os compostos estudados com tecido de rame e resina insaturada de poliéster têm teor máximo de 30% em volume. Encontraram resistência à tração ligeiramente inferior à obtida neste trabalho para o teor de 30%, com valores iguais a 40 MPa e 6 GPa de resistência à tração e módulo de elasticidade na flexão, respectivamente. Outros trabalhos que também usam a fibra de rame como reforço em compostos poliméricos geralmente aplicam a fibra alinhada unidirecionalmente ou distribuída aleatoriamente, mas não em forma de tecido. Portanto, os resultados não são comparáveis com os obtidos neste estudo em específico. Os painéis sanduíches com núcleo de EPS apresentaram maior resistência à flexão, enquanto que com o núcleo de bucha vegetal apresentaram maior módulo de elasticidade, consequentemente, menor flecha. O painel com maior módulo de elasticidade foi o com núcleo de bucha vegetal, sendo até 125% maior do que com aqueles com núcleo de EPS. A diferença de resultados entre os núcleos de bucha vegetal e EPS para painéis com dimensão maior que 1 metro revelou o núcleo de bucha como melhor opção, principalmente para painéis com espessuras delgadas, comprovando a maior rigidez desta estrutura. Para os painéis com menor dimensão, o núcleo de EPS apresenta rigidez adequada. Perante, então, estes resultados obtidos, pode-se concluir que é viável a confecção de painéis sanduíches constituídos de compostos reforçados com tecido bidirecional, de fios de rame e núcleos de EPS e bucha vegetal para aplicação como forro. O uso de bucha vegetal como núcleo e o composto reforçado com tecido de rame como faces em painéis revela uma nova alternativa de aproveitamento dessas fibras para aplicação no setor da construção civil. Com isso, podemos tirar conclusões. Os compostos reforçados com tecido bidirecional de fios de rame são adequados para aplicação em faces de painéis, devido às boas propriedades mecânicas, facilidade no processo de moldagem e configuração das fibras igualmente distribuídas em duas direções perpendiculares entre si. Os compostos com 50% de volume fibra mostraram-se adequados para apresentar melhores propriedades mecânicas, resistência à tração e módulo de elasticidade de 61,88 MPa e 14,61 GPa, respectivamente. As micrografias dos compostos mostraram boa compatibilidade entre resina e fibras. Os núcleos em estudo apresentaram bons resultados, com destaque para a bucha impregnada de resina poliéster, que se apresentou como ótimo material de preenchimento, devido à sua configuração natural, leveza e excelente propriedade de rigidez, e opções de confecção de painéis com dimensão maior e delgados. Os estudos de desempenho estrutural dos painéis por elementos finitos revelaram, portanto, que é viável a confecção de painéis sanduíches constituídos de compósito reforçado com tecido bidirecional de fios de rame e núcleos de EPS e bucha vegetal impregnada de resina.
aplicando o núcleo de bucha vegetal. Painéis com comprimento superior a 1 metro atendem às especificações de normas com espessura total abaixo de 3,5 centímetros. Sendo assim, o estudo supriu as expectativas iniciais, alcançando o objetivo de produzir materiais renováveis que atendam às inovações na construção civil, fazendo uso de matéria-prima já existente no Brasil. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.